Boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer muitíssimo a todos que sempre contribuem para a nossa reunião e para iniciarmos faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 191, lembrando que o meu livro é 37ª impressão e quem o tiver pode acompanhar a leitura ou simplesmente ficar em posição de oração para nós podermos fazê-la. A oração é a oração para ouvir a alegria eterna de Deus. Vamos lá então, gente? Assumindo a posição de oração, uma posição confortável, fechando os olhos e vamos acompanhar mentalmente para elevar os nossos pensamentos. Oração para ouvir a alegria eterna de Deus. Deus é a alegria eterna. Deus criou o mundo da existência real como expressão da alegria. Portanto, o mundo da existência real está repleto de alegria. O ser humano também foi criado como uma expressão da alegria de Deus. Assim sendo, o homem, como existência real, é filho de Deus e só conhece eternamente a alegria. Deus nos diz: destruí o sonho da tristeza, despertai do sonho das aflições. No mundo da imagem da existência real não existem tristezas, dores, sofrimentos, dificuldades, infelicidades, etc., de espécie alguma. Neste momento, conscientizei plenamente que as infelicidades e as desgraças não existem realmente. Compreendi que somente o mundo da existência real e o mundo real, isto é, o homem, imagem verdadeira, existem realmente. Compreendi que tudo o que não é existência real não passa de aspecto provisório. E que o aspecto provisório, sendo apenas um aspecto aparente, nada mais é que algo que parece existir. E o aspecto aparente, por mais que pareça real, não existe realmente. As infelicidades, desgraças, etc., não passam de aspectos aparentes e, portanto, por mais que pareçam reais, não existem realmente. As doenças, por mais que pareçam reais, não existem realmente, porque Deus não as criou. O que não foi criado por Deus não existe realmente, por mais que pareça existir. Se parece existir, isso se deve apenas ao fato de que, através de nossa lente mental, estamos vendo de forma distorcida o aspecto real perfeito que é o verdadeiro. Quando lidamos com os mais variados fatos deste mundo, ou quando nos relacionamos com as pessoas, a nossa mente costuma prender-se aos fatos e pessoas, e devido a isso, a nossa lente mental frequentemente se deforma. É claro que olhando o aspecto perfeito da realidade através de uma lente mental deformada, não podemos ver essa perfeição. Por isso, precisamos corrigir nossa lente mental para podermos captar sem distorção o aspecto perfeito da existência real. Para corrigirmos a nossa lente mental, devemos contemplar sempre a imagem verdadeira e cuidar para que nossa mente não fique agitada. Devemos também evitar que a nossa mente se prenda às coisas e aos fatos referentes ao mundo da matéria e fique desequilibrada devido ao apego. Eu creio no fato de que somente o aspecto perfeito da imagem verdadeira é a realidade e mantenho-me sempre calmo e imperturbável. E, por pior que sejam as aparências, não deixo que minha mente a elas se prendam. E como sei que o mundo da existência real é o mundo perfeito, onde tudo foi criado por Deus e, portanto, só o bem existe realmente, o meu coração está sempre repleto de alegria. Eu sou a alegria em pessoa. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra o tanto que, à medida que nos prendemos ao aspecto real, mais alegria sentimos. Quanto mais a gente se prende ao aspecto deformado da mente, mais tristeza nós sentimos. Por isso que é tão importante trabalharmos, corrigirmos a nossa mente para enxergarmos o máximo possível sempre a imagem verdadeira criada por Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores, das senhoras aqui no Templo da Regional DF Brasília. Agradecer também você que está em casa, que está nos acompanhando. Meu muito obrigado. Agradeço a quem está aqui em Brasília, fora de Brasília, quem está no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. É uma imensa alegria estar aqui novamente, podendo falar um pouquinho mais desse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento da Seiichi Noe, que possibilita mudanças. Essas mudanças, elas são maravilhosas e quanto mais nós as aproveitamos para colocar realmente como
hábito, como vivência, mais a nossa vida se alegra, mais a nossa vida se transforma. E hoje nós temos um tema aqui bem legal para falar, é um tema que a gente constantemente faz uma revisitação, porque é exatamente a ideia do crescimento, o tanto que é necessário crescer. Conversava com um grupo de amigos e falávamos exatamente sobre essa percepção que hoje em dia tem se passado da ausência de vontade de crescer das pessoas. As pessoas elas estão perdendo a ideia de crescimento e estão passando somente pela ideia de usufruto. E esquecem que o usufruto ele é consequência do crescimento. Então a gente conversava sobre isso. Eu falei, gente, o quanto que está importante, o quanto que isso é atual e até mesmo para nós que vivenciamos já o trabalho do crescimento na fase da adolescência, na fase do início da juventude, a gente se depara com hoje, muitas vezes a gente, ai, que desânimo, sabe? Para que eu preciso fazer? Para que eu preciso rezar? Para que eu preciso? E a gente acaba se deparando num marasmo espiritual, num marasmo de vida. E é importante a gente compreender tudo que envolve, assim, pelo menos boa parte daquelas coisas mais importantes que envolve a motivação e a necessidade do crescimento. Então, hoje nós vamos falar sobre o crescimento é invisível. Eu vou utilizar o livro A Verdade da Vida, volume 37. Então, a coleção A Verdade da Vida é a coleção, uma das coleções principais da Seitianoye, composta de 40 volumes. E os volumes 37 e 38, eles são especiais, que eles fazem uma dobradinha com trechos respectivos a cada dia do ano. Então, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, tem uma mensagem todos os dias, algumas curtas, outras mais compridas, mas são 2 livros que você consegue ler em um ano sem dificuldade. Basta você cumprir a meta de ler o trecho respectivo do dia, sem dificuldade, mas eles são maravilhosos, que o professor Masaru Taniguchi, ele aprofunda nessa temática e traz pontos assim muito especiais. E eu vou utilizar o trecho referente ao dia 17 de abril. Eu achei muito legal esse trecho, exatamente nessa conversa que eu tinha com os meus colegas e falei, um bom tema para a gente abordar. Então vamos lá, o que acontece? Nós viemos de um tempo para cá, das últimas décadas, num avanço tecnológico muito grande. As inovações são tão rápidas, mas tão rápidas, que a gente não se dá conta do tanto que a coisa mudou. Então você vai conversando com as pessoas, por exemplo, quem é da época de ficha no orelhão, tem hoje em dia uma realidade totalmente diferente. Então, houve uma época que linha de telefone fixa valia muito dinheiro. Era caro ter um telefone. Hoje em dia, você chega num semáforo, a pessoa está pedindo esmola e ela tem um telefone. E não é algo que choca. Faz parte, por exemplo, há um tempo atrás, ter conta bancária é algo difícil. Hoje em dia, todo mundo tem Pix. A pessoa chega assim, eu estou passando por dificuldade. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho Pix. Aí você fala, gente, que coisa interessante, que transformação. E essas transformações, elas aconteceram em todas as áreas, não só na área tecnológica, na área social, na área cultural. E muitas vezes a gente não se depara com essas mudanças, porque muitos de nós foram preparados para vivê-las, porque nós as acompanhamos. Então, eu lembro que o computador, quando chegou dentro de casa, era uma inovação assim fantástica. Hoje em dia, os meninos não imaginam uma casa sem computador. As crianças hoje em dia, elas falam assim, nossa, é óbvio que nós precisamos ter um computador. Claro, nem todo mundo tem condição de ter um computador pessoal, mas é extremamente mais acessível ter computador do que há 20, 30 anos atrás. Então você tem modificações impressionantes acontecendo na sociedade, nos meios que nos envolvem, meio de comunicação, meio tecnológico, meio social, meio de trabalho. Então, em tudo que nos envolve, e alguma dessas modificações, elas vêm exatamente no conceito de trabalho na vida. Então, o que acontece? Há uma onda hoje em dia de desprezo pelo trabalho. Hoje em dia as pessoas estão tendo desprezo pelo trabalho, porque a ideia de trabalho é muito ligada a sofrimento. A ideia de que, para que eu vou trabalhar? Então, a ideia de todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer somente fazer o que gosta, todo mundo está aqui para curtir, então a minha vida tem que ser no que eu quero. E essas são ideias que elas não são reais,
Porque elas não são baseadas naquilo que é realmente o propósito de missão da vida nossa. Isso é muito interessante. Falava em palestras antigas, exatamente semana passada, semana retrasada, eu abordei muito nisso, que quando a gente entende a nossa missão de vida, a gente entende propósito. Quando a gente entende propósito, a gente entende o porquê que nós ocupamos lugares diferenciados. Por que cada um tem uma aparência? Por que cada um tem um jeito? Por que eu nasci baixo, outro nasceu alto? Por que uns nasceram bonitos, outros nasceram não tão bonitos? Por que nasci homem? Por que eu nasci mulher? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci... E esse tanto de perguntas você começa a entender quando você enxerga o propósito pelo qual você veio a este mundo. Se entendermos que viemos a este mundo simplesmente para usufruir, você começa a perceber que o mundo não dá a possibilidade de todos usufruírem tudo ao mesmo tempo. Se você tem uma visão de que este mundo ele é um palco ou uma escola onde você vai se desenvolver, aí a coisa começa a fazer mais sentido. Por isso que hoje em dia muitas pessoas estão sem chão, porque elas não têm a menor ideia do propósito que vieram aqui. Não que as pessoas antigamente também o tivessem, mas as pessoas antigamente elas sofriam menos pela comparação. Hoje em dia, a comparação ela traz uma ideia já arraigada de você não é o sucesso. A ideia vendida é o seguinte, 1% da sociedade é o sucesso e o restante é tudo seguidor. Eu sou o sucesso e aqueles que não são me seguem. É uma ideia que está tão arraigada que às vezes a gente não percebe, a gente compra essa ideia. A gente acredita nessa ideia e a gente se esquece de realmente buscar o propósito. Então, na semana passada eu falei bastante sobre isso, que é o foco da vida, de nós termos exatamente aquilo que nós vamos observar ou nós vamos nos concentrar para realizar. Então, por que isso é tão importante falar? Porque você vai conversar hoje em dia, eu converso muito com jovens, eu converso muito com pessoas que estão começando a vida e elas já querem começar com tudo pronto. Isso é tão real que nunca se viu uma juventude tão ansiosa como nós temos hoje. É todo mundo muito ansioso, porque a necessidade é tudo para ontem. E essa ansiedade, ela também reflete na religiosidade. Hoje em dia, até dentro dos movimentos religiosos, as pessoas são ansiosas. A salvação, ela tem que ser imediata. Então, a busca por movimentos que a salvação é imediata, cresceram muito. E quem promete a salvação imediata não entende o processo da vida. Então, tem pessoas que falam assim, não, basta você entrar nesse movimento que você está salvo. Aí você pergunta, e o que eu preciso fazer? Nada. Nada. Você só mantém suas obrigações pecuniárias, mantém as suas obrigações de frequência, você assina o caderninho e você já está salvo. Aí a pessoa sai, ué, mas que legal, já estou salvo. E isso começa a refletir em tudo, em tudo. Você entra hoje em dia, você vê pessoas falando assim, vou fazer uma faculdade, quanto tempo demora? 5 anos. Ai meu Deus, não tem como ser mais rápido não. É tão sério isso daí que eu conheço casos de mães que anteciparam o parto do filho e da filha porque queria conhecer logo. Partiram por uma cesariana só simplesmente porque não estava muito ansiosa para ver meu bebê. Ou seja, não espera o tempo acontecer. Isso é reflexo do quê? De uma sociedade ansiosa. Ansiosa. Todo mundo quer tudo para ontem. Então, uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, estou muito frustrado. Por quê? Eu tenho 30 anos e ainda não sou chefe da minha empresa. Aí você fala, oi? Aonde que você delimitou? Não, porque o sucesso está traçado aqui, ó. E começa a trazer fontes que você fala, meu Deus do céu, não é por aí, não é assim. Então, o que acontece? A ideia do dar trabalho é algo relacionado a não é sucesso. Então, se você está no emprego que trabalha, as pessoas falam, não é sucesso. Olha que coisa que vai distorcendo a maneira como, ou vai distorcendo o propósito da nossa vida. Então, é a síndrome do controle remoto. Antigamente, o controle remoto, quando surgiu, ele tinha fio. Você botava o fio e ia esticando para você botar o controle remoto. O fio não era muito grande.
Então, dependendo de onde você colocasse a televisão, o videocassete, você não conseguia chegar. E a grande maioria não tinha. Aí você tinha que levantar para trocar o botão. Você queria trocar o canal, você levantava. Aí a preguiça foi tão grande que você chegava no local, estava a pessoa assistindo um programa horrível. Aí você falava assim, mas você gosta desse programa? Eu não. E por que você não troca? Preguiça de levantar. Aí inventaram o controle remoto. Aí hoje você chega, está lá a pessoa assistindo um programa horroroso, você fala, nossa, que programa horroroso, você não vai trocar? Ah, não, dá um trabalho, mas o controle está ali, eu tenho que me esticar para pegar o controle. Então as pessoas começam a chegar no nível que por mais que você dê conforto, a pessoa ela vai tendendo a cada vez menos querer fazer esforço. E o esforço é associado àquilo que não dá sucesso. Não dá sucesso. Então as pessoas elas entram nas coisas acreditando que se ela conseguir chegar no topo, não precisa mais se esforçar. E a vida não é assim. A vida não é assim. A vida ela é diretamente ligada ao esforço. Olha que interessante. Estamos hoje vivendo a era da inteligência artificial. Todo mundo maravilhado com a inteligência artificial. Não preciso nem mais saber escrever. Ela escreve para mim. Aí todo mundo, uau, só preciso mexer com a inteligência artificial. Fizeram uma pesquisa recente no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Trouxeram uma pesquisa que fizeram o seguinte, pegaram 2 grupos de pesquisandos, né, de pessoas que se ofereceram para aquela matéria, eram alunos, e eles fizeram o seguinte, eles passaram um trabalho para ambos. Um grupo era autorizado a utilizar a inteligência artificial e o outro não. E eles tinham que entregar o trabalho, tinha prazo. Os que utilizaram a inteligência artificial entregaram antes do prazo. Os que não utilizaram a inteligência artificial entregaram depois do prazo. Os que entregaram o trabalho com a inteligência artificial veio impecável. Os que entregaram sem inteligência artificial também veio muito bom, mas com pequenos erros em alguma coisa. Aí eles olharam e falaram assim, ó, a eficiência da inteligência artificial é indiscutível, tá? Assim, muito boa. Perfeito. Só que o experimento continuava. 2 semanas depois, eles chamaram os mesmos grupos de alunos e perguntaram para aqueles que utilizaram inteligência artificial, como é que foi o trabalho? Eles não se lembravam. Eles não se lembravam o que tinha acontecido, como tinha sido feito e como eles chegaram ao resultado. Quando eles perguntaram para o grupo que não tinha utilizado a inteligência artificial, eles sabiam de todos os pormenores, todos os perrengues, aquilo que deu trabalho, aquilo que eles tiveram que correr atrás, e eles sabiam executar o trabalho novamente. Então, o que acontece? As comodidades vêm para facilitar, mas elas não vêm para substituir. A inteligência artificial, se for utilizada por uma pessoa inteligente, vai ser uma ferramenta maravilhosa. Mas se ela for utilizada por quem não está trabalhando a inteligência, vai tornar essa pessoa menos inteligente ainda. Por quê? Porque não está passando pelo processo de aprendizado. A vida é um constante processo. Deixa eu pegar aqui, deixa eu anotar aqui com a azulzinha. A vida, ela é um constante processo de aprendizagem. Por isso a gente fala que ela é uma escola. A vida é constante aprendizagem. Então, quando as pessoas pensam assim, eu vou arrumar um emprego e nesse emprego eu nunca mais precisarei estudar e nunca mais precisarei me desenvolver, ela está fadada ao fracasso, à tristeza, ao sofrimento e à dor. Por quê? Porque não é essa a finalidade da vida. Aí você pergunta, bom, se essa não é a finalidade da vida, então para que eu arrumo um trabalho? Para que eu arrumo um trabalho? Vamos lá. Vamos aquecer, gente, está frio. Para que a gente arruma um trabalho? Dúvida? Excelente. Gostei do brainstorm. Para se sustentar. Excelente, vamos lá. Eu arrumo um trabalho para sustento. Ganhar dinheiro. O que mais? Para me desenvolver. Ganhar dinheiro. Desenvolver. O que mais? Propósito. Excelente, vamos lá.
Crescer, realização. Vamos botar aqui, realização. Mais alguma coisa? Aí o que acontece? Aqui nós temos a gente poderia colocar também, arrumar dificuldade. É ou não é? Se é uma coisa boa para arrumar problema, é ter trabalho, não é? Você arruma, você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com hierarquia, com ordens, prazo, chefe, um monte de coisas. Mas olha que interessante, isso aqui tudo faz parte, mas não significa que é a essência. Se você não entende o processo de aprendizagem da vida, na hora de você definir o que vai ser o seu trabalho, aquele item que você apontar como sendo o mais fundamental, ele vai guiar você na sua escolha. E a sua escolha vai te trazer resultados na sua vida, dependendo daquilo que você focou. Então, observa só, se eu falar assim, eu quero ganhar dinheiro, meu trabalho é para ganhar dinheiro, tem algum problema ganhar dinheiro? Não, nenhum. Recomenda-se que ganhe dinheiro, viu, gente? É muito bom. Ainda mais quando você tem sabedoria e usa esse dinheiro para ajudar os outros. Porque quando você ganha dinheiro e você consegue colocar esse dinheiro de maneira sábia na sociedade, você circula riqueza. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Tem algum problema em ganhar dinheiro? Não tem. Qual é o ponto? Se você achar que o trabalho é apenas para ganhar dinheiro, se o seu trabalho ou se a sua vocação não for numa área que seja extremamente bem remunerada, o que virá com você? 2 sentimentos, ou frustração, ou você vai acabar saindo do seu talento para procurar aquilo que dá dinheiro. E quando a gente vai somente por dinheiro, o que vem junto? Frustração. Hoje, qual é o mal que a gente vive? Pessoas colocadas no mercado de trabalho de forma inadequadas. Hoje em dia nós temos fisioterapeutas que não gostam de pegar nas pessoas. Nós temos psicólogos que não têm paciência. Professores que não gostam de ensinar. Então você fala assim, mas pera lá, você não leu as atribuições? Não, eu fui por causa do salário. Você pega concurso público, aí abre lá, para Polícia Rodoviária Federal. Abre lá o concurso, não sei quantos mil inscritos. Será que todo mundo que está lá tem talento para ser policial? Tem gente que está focada no salário. O item que mais chama atenção no edital de concurso é o item salário, remuneração. Porque as pessoas estão focando nisso. Tem algum problema? Não, desde que você alinhe a outros elementos. Então, olha só que interessante. Quando você percebe que você precisa crescer na vida, você entende que o trabalho é um dos mecanismos para o seu crescimento. Logo, o seu trabalho ele deve ser adequado também ao seu talento. Por quê? Na hora que você trabalha o seu talento, você tem propósito e você sente realização. Por que hoje em dia as pessoas querem, eu quero um trabalho que não tenha dificuldade? Aí você vai falar, peraí, se não tem dificuldade, não é trabalho. Até para você se divertir, você tem trabalho, gente. Até para se divertir, você tem trabalho. Você quer fazer uma coisa legal? Dá trabalho. Mas as pessoas criaram uma ideia. Eu não quero ter que me submeter a ordens. A pessoa que fala isso, ela já demonstra que ela não quer lidar com as dificuldades e os crescimentos de lidar em locais em que você não é o centro do universo. A pessoa, eu quero ser chefe, porque o chefe é o centro. Aí quando você vai ser chefe, você descobre que não é gostoso como aparece. A pessoa chega e fala assim, eu quero assim, e vai acontecer. Não é assim que funciona. Às vezes você tem muito mais dificuldades, você passa por outras situações que são difíceis ou até piores. Você lidar com a vida das pessoas. Então, essas ideias vão deturpando e vão tirando o principal processo de aprendizagem. Relacionamentos hoje em dia, os relacionamentos estão se tornando muito superficiais. Por quê? Porque as pessoas acham que elas vão entrar em processo de relacionamentos rumo à felicidade. Eu vou entrar num relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade, seja ele familiar, porque eu vou ser feliz. Aonde que tiraram essa ideia? Porque se fosse para ter felicidade em relacionamento, as famílias eram todas perfeitas. E como é que é a família?
É uma mistura de espíritos, que tem uns elevados e outros que saíram do pântano. Quando você vai ver a estrutura familiar, você vê que a estrutura familiar ela é feita para você superar dificuldades. Você está lá naquele processo, você está lá malhando, se esforçando, fazendo regime, chega um parente que não se sabe de onde, em qual nível que aquele ser se encontra, e ele vira para você e fala assim, nossa, está tão gordinho. Aí você fala assim, ou você está estudando, ralando, e chega aquele tio do seu lado, seu primo já passou. Aí você fala, nossa. Então o que acontece? Você se depara com a diferença já no núcleo que você nasce. Por que que isso acontece? Porque é processo de aprendizagem. Por que que é tão importante nascer na Terra? Porque por mais elevado que você seja, por mais brilhante que você seja, por mais luz que você emane, você vai encontrar alguém diametralmente oposto a você. E esse choque faz o quê? Crescimento. Por que que o avião voa? É uma pergunta assim, parece tão óbvia, mas por que que o avião voa? Porque no processo de imprimir velocidade, no atrito com o ar, gera sustentação da asa e empurra o avião para cima. Ou seja, se não tivesse o atrito, o avião não voaria. É óbvio. O avião só voa porque tem atrito. E você vê, por que que a gente não sai correndo e sai voando? Porque nós não temos condição, na velocidade que a gente imprime numa corrida, de gerar a força suficiente para criar a sustentação. Seja porque a gente não tem asa, seja porque a nossa velocidade é muito pouca. O avião, ele consegue imprimir a velocidade, por isso que ele vence a barreira do peso e consegue levantar voo. Então o avião voa porque ele sabe enfrentar o atrito. E a vida, ela é feita para que nós tenhamos, no processo de aprendizagem, lidar com as situações a fim de que nós possamos levantar voo. E essa retirada da visão faz com que as pessoas comecem a ter relacionamentos muito superficiais, porque relacionamento dá trabalho, gente. Ser amigo é fácil? Não. Você chega em casa e você fala assim, finalmente, hoje é o único dia que eu tenho para descansar. Vou sentar, vou ligar, vou fazer uma maratona agora, vou maratonar uma série, vou jogar videogame, vou me descansar, vou só relaxar, vou dormir. Aí toca o telefone. Aí quando você atende seu amigo, estou precisando de você agora. Lá vamos nós. Você tem que levantar, abrir mão do que você está fazendo e vamos lá para sentar com seu amigo. Às vezes, para ouvir aquele papo lá dainhento, e você nem pode falar para ele, eu avisei. Porque você tem que ser amigo, aí você sorri. Aí você, oh meu Deus, dá trabalho. Dá trabalho. Ter relacionamento, dá trabalho. Educar, dá trabalho. Ter criança é lindo, mas dá trabalho, como tudo na vida, dá trabalho. Dá trabalho. Minha filha outro dia perguntou assim, papai, eu dou trabalho? Aí eu, dá, graças a Deus. Porque se você não desse trabalho, para que a gente estaria junto nessa vida? Porque nós dois estamos em processo de aprendizagem. Você está aprendendo a ser filha e eu estou aprendendo a ser pai. Então eu tenho que lidar com as situações. Então, esse processo de aprendizagem, quando você vai focando neles, quando você vai entendendo, você começa a enxergar a vida de uma outra forma. E esse crescimento do processo de aprendizagem, nem sempre ele é perceptível, ele é invisível, ele é pequeno, mas você vai somando, quando você vê, você já atingiu níveis muito diferentes, você já atingiu níveis muito elevados. Então, já contei esse caso, eu gosto de contar esse caso porque ele foi um aprendizado muito grande para mim. Morei numa casa, meus pais sempre fizeram tudo por nós, então assim, a gente não tinha dificuldade. Eu quando casei, eu fui me deparar com a minha primeira grande realidade. Os panos de chão não ficam limpos do nada. Alguém lava. E eu parei e pensar, gente, e essa pessoa passou a ser eu. Eu comecei a lavar os panos de casa, comecei a lavar banheiro, nunca tive problema nenhum em fazer as coisas, vamos embora. Mas é interessante essa realidade. Aí casei com a minha esposa, já estamos lá cuidando das coisas, fazendo as coisas da casa, vieram os meninos. Aí os meninos começam a ter situações e a gente vai tendo que aprender.
Aí a minha esposa chegou para mim e falou assim, amor, eu estou muito cansada, aquele ritmo, que ele é bem puxado para a mãe. Eu falei, amor, vai descansar que está tudo bem. À noite, de repente, eu escuto um barulho de madrugada, escuto um barulho, quando eu levanto, minha filha passou mal assim, ela vomitou a cama inteira. E eu assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu pensando, normalmente minha esposa já chegava lá, já sabia o que fazer. Eu não tinha a menor ideia do que fazer. E eu falei assim, gente, vamos lá. Aí peguei um pouco lá do que ela tinha colocado para fora, joguei na pia do banheiro. Entupiu. Primeiro aprendizado. Não se joga na pia do banheiro. Lá fui eu levar para a pia do tanque. E aquele negócio, e eu tendo que fazer, e minha menina paradinha, quietinha, porque eu tive que lavar ela todinha, ela sentadinha assim, esperando eu arrumar o colchão para ela voltar a dormir. Ela bonitinha, e eu correndo para um lado e para o outro. Aí consegui, troquei ela, peguei, botei tudo no tanque, fui separando. E eu não queria acordar minha esposa. Eu falei, eu não quero acordá-la. Eu preciso aprender. Eu quero aprender. Porque eu preciso saber lidar com as situações. E eu correndo para um lado e para o outro, na hora que eu consegui arrumar a cama, peguei outro lençol, botei tudo bonitinho, botei ela em outro colchão. Aí lá fui eu pegar aquele colchão todo sujo. Já era 4 horas da manhã, e eu olhando, como é que limpa colchão vomitado? Eu falei, não sei. Lá vou eu para o YouTube. Colchão vomitado. Aí, vamos lá. Pega bicarbonato de sódio. Aí maravilha. O que é bicarbonato de sódio? Gente, coisas básicas, gente. Coisa básica. O que é bicarbonato de sódio? Aí gente, vamos pesquisar. Lá vai pegar a foto. Quando eu vi a foto, gente, eu compro isso toda semana, não sabia que era isso. Aí fui passar no colchão, tudo mais. Quando eu terminei, era 5 horas da manhã. Já estava quase amanhecendo. Estava exausto, cansado, mas com uma sensação de felicidade muito grande, porque eu falei, gente, eu aprendi, estou pronto. Se isso acontecer novamente, eu estou pronto para lidar com a situação. Então, foi um processo que me deu muita tranquilidade. Por quê? Os pouquíssimos eventos que nós tivemos com os nossos filhos depois, eu levantava tranquilo. E a minha esposa falava assim, não, ele sabe resolver. Então eu falei, olha, cresci. Agora, se a pessoa entra e fala assim, não, que nojo, é nojento? Faz parte da vida? Faz, gente. Quem nunca passou mal? Acho que o momento que mais democratiza o ser humano é quando você precisa do banheiro. Todo mundo é democratizado, velho, porque do jeito que você vai, meu amigo, você pode ter título que for, cara, todo mundo fica igual, velho, todo mundo vira rei ali, todo mundo senta, passa mal. Então eu falei assim, gente, faz parte do processo e o aprendizado, ele é importante. Depois daquilo, nunca mais me preocupei com uma situação daquela, porque eu falei, eu sei me virar. A gente se prepara, a gente se organiza, deixa tudo pronto, deixa mais fácil, né? Mas isso é muito legal, porque o processo de aprendizagem, ele faz com que a gente cresça. Então, o trabalho de ser pai, ele vai melhorando à medida que você vai aprendendo. Mas como as pessoas não querem ter trabalho, porque a ideia de trabalho é algo relacionado a sofrimento, as pessoas querem ter relacionamentos frágeis. E aí começa a você empobrecer os relacionamentos. E hoje em dia o que você está vendo? Relacionamentos extremamente pobres. As pessoas estão se afeiçoando, inclusive, a seres inanimados. Não preciso nem falar, né, dos bebês reborn. O que é isso? Gente, o bebê reborn, ele tem um trabalho específico, gente. É muito interessante o trabalho que é feito com o bebê reborn. Tratamento de Alzheimer, eles são extremamente eficientes no estímulo mental daquela pessoa que está sofrendo Alzheimer, porque ela acredita que está cuidando. E como ela acredita que está cuidando, ela vai ativando áreas no cérebro e vai evitando a degradação. Mães que passaram por processo de luto e não conseguem viver a dor, os bebês auxiliam. Então você vê, você tem trabalhos específicos. Agora, no momento em que você tem um empobrecimento das relações sociais e eu preciso fazer com que a minha afeição se dirija a algo que não me dê trabalho, você começa a achar que o bebê é algo realmente digno de sentimentos maduros, construídos. Tem pessoas hoje que não quero casar porque casar dá trabalho. Não quero me relacionar porque relacionar dá trabalho. Então, antigamente o ermitão buscava um crescimento. Hoje em dia o ermitão quer sossego. É diferente. É uma visão diferente de mundo. Isso vem do quê? O processo de aprendizagem não quer ser vivido. A pessoa perde o propósito. Então eu quero entrar no trabalho, eu escuto demais isso. Eu quero um trabalho que pague muito e faça pouco.
Cadê o desenvolvimento? Eu não vejo pessoas buscando o crescimento. E é por isso que se frustram, por isso que fica vazio, por isso que não tem nada que realmente a faça sentir viva. Por que o relacionamento é algo fantástico? Porque você vai construindo laços por meio do trabalho. Então, quando você começa, por exemplo, namorando, você fica assim, você gosta disso? Você gosta daquilo? Quando você está com 20 anos de casado, você não precisa perguntar, você só olha. Você só olha, você chega num lugar, a pessoa fala, tem isso. A sua esposa ou seu marido olha para você, já foi dada a mensagem, não precisa nem falar. E por que consegue isso? Por que consegue esse laço? Por que você constrói essa cumplicidade? Porque foi feito todo um processo de aprendizado, da convivência a dois. Todavia, se eu enxergo que no processo de relacionamento eu não tenho que ter problemas ou que o relacionamento existe para minha felicidade, você empobrece as relações e você não enxerga. Por isso que as pessoas hoje em dia sofrem com família. Sofrem com família. Gente, eu estou falando das famílias dentro da normalidade, gente, porque tem muita gente que gosta de vir com aqueles extremos absurdos. Eu não estou falando de extremos absurdos, não. Quando você tem violência, quando você tem absoluto abandono, não é isso. Eu estou falando daqueles relacionamento normal, normal que eu diga assim, aqueles que são comumente vivenciados pelas pessoas, não os extremos. Então, quando você tem numa família um choque de realidades, isso te faz aprender. Esse aprendizado é que te engrandece. As suas relações elas ficam muito mais ricas e você cresce como ser humano. A vida nesse planeta não é para usufruir. A vida nesse planeta é para aprender. Isso é muito óbvio, mas está precisando ser dito porque hoje em dia as pessoas acham que é curtir. Então, quando você vai falar sobre trabalho, realização, desenvolvimento e propósito e crescimento não são os principais. Não são os principais. Hoje em dia você vai conversar com alguns que estão entrando no mercado de trabalho, a ideia deles é totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Ah, não, por que eu vou trabalhar? Isso dá canseira. Gente, é para isso. É para isso. Tem pessoas que entram na academia e perguntam, tem algum exercício que não me faça suar? O que você está fazendo na academia? É porque eu quero ficar com shape. Mas eu não quero suar. Aí você fala, não é possível. Você vê onde é que a gente está chegando. As coisas que estão acontecendo. E eu brinco porque tudo deságua no Poder Judiciário, gente. As coisas começam a ficar absurdas e vai tudo desaguando no Poder Judiciário. Então você tem empobrecimento de relações, você tem empobrecimento de visões, você tem empobrecimento de buscas pessoais e empobrecimento de sonhos. Sonhos. Por que as pessoas não sonham mais? Porque sonhar é fácil, mas concretizar sonho dá trabalho. Dá trabalho, gente. As coisas começam, você tem que ir ponto a ponto fazendo aquilo, levando aquilo. No pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão foi totalmente destruído. Você não tinha veículos de transporte. E as cidades todas destruídas, e eles começando aquele processo de reconstrução, e um jovem vendo um rapaz numa bicicleta carregando pesados legumes e frutas, ele falou, puxa, tinha que ter um jeito de ajudar. E ele desenvolveu um motor que acoplava na bicicleta e ajudava no transporte. Ele estava inventando a mobilete, ou trabalhando na criação de uma mobilete específica no pós-guerra do Japão. E aquilo começou a fazer sucesso. Ele começou a ganhar encomendas e ele começou a produzir essas mobiletes e aquilo foi se desenvolvendo, entrou na área das motos, dos motores e virou um império de produção de veículos e de tecnologia automobilística. Esse jovem, ele esperava recuperar o investimento que ele fez em 200 anos. 200 anos. Ele ia estar vivo? Não. Porque a ideia dele não era usufruir, era simplesmente, por meio do trabalho dele, ajudar o povo dele. Esse que era o que movia ele. Era exatamente, ele tinha um propósito de ajudar. O que aconteceu? O propósito dele foi tão sincero, tão real, deu tanto efeito, que ele construiu um império e pôde, em vida, usufruir o império que ele construiu. Nós estamos falando do fundador da Honda.
Então, o Império Honda foi construído com uma ideia que iria usufruir muito depois. Então, esse pensamento é que movimenta a vida de uma maneira exponencial. Mas, infelizmente, pelo empobrecimento que a gente está tendo, o trabalho ele deixa de ser uma realização e ele se torna um tormento. Tormento. As pessoas elas pensam, eu sou louca para aposentar, porque eu não quero fazer mais nada. Mas esse não é o propósito da vida. Não é o propósito da vida. Por quê? Porque a ideia da pessoa é o seguinte, eu só quero fazer o que eu gosto. Então, o seu gostar, ele está no seu desenvolvimento. E tudo que a gente gosta de fazer dá trabalho, gente. Só que como a gente está em desenvolvimento, a gente não percebe. A gente não percebe. Então, entender isso faz com que a gente compreenda que o nosso crescimento, ele pode não ser visível, mas ele existe. E é nele que nós focamos o trabalho diário. Por que nós fazemos oração todos os dias? Porque o crescimento, ele é invisível, ele não é perceptível rápido, mas ele vai se desenvolvendo. E no passar do tempo, ele faz diferença. Ele faz diferença, gente. Você pega uma semente de carvalho, ela é pequenininha. Você planta, você espera. Ela nasce de uma só vez, ela estoura assim, que nem um show, e sai a árvore. Não, ela vai pouquinho a pouquinho. Quando você menos espera, está ganhando tamanho e com o passar dos anos se torna muito grande. Esse ponto que a gente tem que focar. Como as pessoas não estão vendo no processo de aprendizagem o crescimento, elas ficam esperando as coisas imediatamente. Então o trabalho não é mais para se desenvolver, o trabalho é para ganhar. E aí vem um pensamento errado. Eu entrei no trabalho, eu quero ganhar. E as pessoas elas começam a disputar quem ganha mais e ninguém disputa quem se desenvolve mais. Então, eu quero ser um grande nome. Você quer desenvolvimento? Não quero. Aí que vem o ganha fácil daqueles que prometem caminhos curtos. Prometo desenvolver vocês de tal forma que em 4 semanas vocês estarão todos maravilhosamente bem. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Não tem como você prometer isso, porque cada um tem um caminho diferente do processo de aprendizagem e cada um tem um crescimento absolutamente diferente. Então, o trabalho ele precisa ser feito gradativamente para que você eleve desenvolvimento. Mas as pessoas prometem. Não, olha, nós vamos te ensinar métodos de você simplesmente ficar rico da noite para o dia. Aí todo mundo fala, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. Porque se eu ficar rico, eu não preciso mais trabalhar, porque eu já ganhei dinheiro. E aí vem a decadência. A decadência. Qual é a grande armadilha da facilidade na vida do homem? É a retirada do propósito. Se retirou o propósito e a ideia de crescimento, é pura decadência. Você pode reparar, aqueles que construíram e mantêm construções altas, não só questão financeira, mas questão emocional, questão profissional, questão pessoal, são aqueles que não param de trabalhar. Não param de trabalhar. Estava vendo um trailer de um filme que lançou no cinema, de um ator famoso de Hollywood, que faz filme de ação. Ele tem idade que ele já pode parar em vaga de idoso. Exatamente. É porque eu não queria fazer propaganda. Mas o que acontece? Está no cinema, o filme fala de missões que são muito difíceis, né, quase impossíveis. O ator principal, que eu não quero falar o nome, mas ele fez Top Gun, ele fez Maverick, é um ator famoso que muitos conhecem, ele tem 62 anos, ele faz as acrobacias pendurado em avião. 62 anos você já pode parar em vaga de idoso. Se ele tivesse falado, já tenho dinheiro, vou parar, se duvidar hoje ele não estava nem andando. Mas exatamente porque ele continua no crescimento e buscando cada vez mais os limites, ele consegue fazer coisas que são absolutamente, não só malucas, como surpreendentes. Por quê? Porque tem propósito. É esse ponto. Quando passam a gente para determinadas missões, ao invés de corrermos, temos que enxergar qual é o propósito por detrás daquilo que nos é dado. Porque quando você enxerga propósito, você aceita o crescimento, mesmo que ele seja devagar. Então a pessoa entra, eu vou fazer um estágio. Ela tem que entrar com a ideia que esse estágio vai me preparar
vai me preparar. E quando ela entende, ela aceita que é um processo e deixa o tempo cuidar disso. Então, nas construções dos relacionamentos, na questão do trabalho, na questão dos próprios talentos, gente. A pessoa fala assim, eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor é um perigo, porque está envolvido um ego por detrás disso. Não é querer ser o melhor comparado aos outros. Você precisa querer ser o melhor para você, porque você é o destinatário disso. Você é o destinatário do seu trabalho. O crescimento é para você. Então, quando você fala assim, eu quero ter um relacionamento harmonioso, quem é que tem que crescer na harmonia? Você. Porque não adianta o outro crescer na harmonia se você não cresce. Ah, Preletor, mas se eu fizer e o outro não fizer, naturalmente desequilibrou, você tem que ter uma compensação. E essa compensação, ela vem com mudança, gente. Ela vem com mudança. Esse ponto que as pessoas não entendem. Não trabalhe muito, porque você vai ser explorado pelo chefe. É uma visão equivocada. Porque se você trabalhar muito e ficar bom, naturalmente você arruma outro lugar. É óbvio, gente. É óbvio. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso. Fica com a visão pequena. Não se doe muito para o relacionamento que um dia a pessoa vai te abandonar. Pode te abandonar? Pode, gente. Pode. Você pode ser traído? Pode. Já dizem que chifre é que nem consórcio. Quando você menos espera, você é contemplado. O ponto é o seguinte, pode acontecer as coisas? Pode. Mas o ponto é, aquela pessoa que sabe amar, ela tem muito melhores condições de encontrar o amor do que aquela que não sabe amar. Por isso que as pessoas que saem elas saem destruídas de relacionamento e perdem a capacidade de sentir, elas têm uma dificuldade muito grande de reconstruir a vida. Dói sair de relacionamento? É óbvio que dói. Porque se não doer, você nem saía. Mas dói, só que é nessa construção que vem o crescimento. É nessa escola da aprendizagem que você vai valorizando, gente. Vai valorizando. Porque a gente vai fazendo os processos de eliminação, nós vamos tirar a casca do ego. E isso dá trabalho. Quando você chega no trabalho e você descobre que você não é bom. Aí você, cara, eu descobri que eu não sou bom. Aí o que você tem que fazer? Trabalhar para ficar bom. E às vezes é um crescimento que é pequeno, mas que ele precisa ser feito até você desenvolver o seu talento. Talento, gente, não é uma coisa inata. Poucos vêm com o seu talento inato. Menino, eu tinha um colega que desde os 6 anos de idade ele falava que ia ser médico. E ele virou médico. Eu tinha 22 anos de idade, o que você quer ser? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que eu quero da minha vida. Totalmente perdido no mundo. Por quê? Tem pessoas que têm já o sonho, tem pessoas que não têm. Mas as pessoas que não têm, quando elas encontram propósito, elas acham aquilo que vai fazer delas felizes na realização do crescimento. Nunca imaginei. Eu falava para minha mãe, mãe, se tem uma coisa que eu não quero na minha vida, é trabalhar de paletó e estudando atrás do ar-condicionado. Eu falei, não quero estudar, eu detesto estudar. E eu me tornei o quê? Um estudioso. Eu estudo todos os dias. Por que eu estudo todos os dias? Porque me é necessário. O que eu descobri? Cara, fantástico. Porque todos os dias eu estou no processo de aprendizagem. É fácil? Não é fácil. Tem vezes da vontade de, eu não aguento mais. Mas tem que continuar. Porque o crescimento, ele vem vagarosamente e ele vai desenvolvendo. Hoje em dia eu tenho uma capacidade de resolver problemas incomparavelmente maior do que eu tinha há 30 anos atrás. Isso foi o crescimento. E a gente não vê. É que nem criança crescendo. Quem é mãe e pai aí de criança pequena sabe. Um dia está engateando, quando você vira para trás, de repente já está grande. Você fala, o que aconteceu? Você fala, meu Deus, aonde está que cresceu de repente? Por quê? Vai crescendo todo dia um pouquinho, um pouquinho. Meu filho, é a coisa mais engraçada, ele bota a calça, quando a calça está assim, batendo na canela, gente, o que aconteceu com a calça? Por quê? Porque ele vai crescendo e você não observa o crescimento. Mas todo dia está crescendo, todo dia está se desenvolvendo. E o ser humano, quando ele foca nesse crescimento, mesmo sendo invisível, a vida dele ganha propósito. O trabalho ganha razão, o relacionamento ganha razão, as situações da vida ganham razão. A gente vai passando por dificuldade, a gente vai aprendendo com as dificuldades. E isso que vai desenvolvendo o ser humano e vai dando razão para a vida.
Porque se sua vida for baseada na fraca percepção de felicidade, você nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz. Olha que negócio interessante. Viajar é gostoso. É ou não é? Maravilhoso. Viajar é maravilhoso. Mas tem gente que viaja e vai brigar. Eu conheci um casal que gastaram uma nota para ir para Miami, foram do Brasil até Miami brigando, passaram um tempo inteiro brigando em Miami e voltaram brigando. E eles vieram, ela veio conversar comigo e ela falou assim, mas que absurdo que eu fui brigando. Eu falei, eu também achei um absurdo. Era muito melhor você ter ido para Goiânia, que você brigava em real. Porque brigar em dólar é muito caro, gente. Mas o que eu queria mostrar para ela com essa brincadeira? Que é o seguinte, o ato de viajar por si só não traz felicidade. Não é o ato de viajar. É o que está por detrás do ato de viajar. É a sensação de liberdade, aprendizado e crescimento. Então, quando você sente isso, a viagem ela se torna algo prazerosa. Prazerosa. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, um amigo meu me chamou, vamos para a Suíça esquiar. Aí eu penso, esquiar dá trabalho, é difícil, gente. Nunca, não esquiei ainda, mas eu penso, dá trabalho. A pessoa sai do conforto de casa e vai esquiar, que dá um negócio, dá maior trabalho, naquele frio. O cara entra numa geladeira, aquele frio, e o cara vai esquiar. Por quê? Porque o crescimento do desenvolvimento numa atividade difícil traz o prazer da vida. É importantíssimo enxergarmos isso, porque você vai observar, muitos trabalhos eles são repetitivos e chatos. E por que o são? Para nós aprendermos a manifestar o sentimento de gratidão. Quer ver um trabalho que é infinito e nunca acaba? Lavar a louça. É utópico, gente. A utopia, a palavra utopia, isso é brincadeira, viu, gente? A palavra utopia foi tirada exatamente da pia da cozinha. É algo que é impossível, que não existe. Você acaba de lavar, você virou as costas, você está sozinho em casa. Quando você volta, o que tem na pia? Louça. Você não sabe da onde. Está suja até com comida que não tem na tua casa e aparece uma pia. Aí você acaba de fazer o almoço, isso acontece direto, lá domingo em casa. A gente acaba de servir o almoço e vai aquele tanto de vasilha para a pia. Eu lavo tudo, quando termina de lavar, vamos para o lanche. Começa tudo de novo. Aí termina o lanche, eu lavo, vamos para o jantar. E assim você vê, é eterno. Aí você fala, mas por que tem isso? Porque nesse trabalho você vai aprendendo a fazer as coisas com amor. É o crescimento. Eu aprendi isso, gente, graças a Seitonê. Porque eu ia quando lavar a louça, eu detestava lavar a louça. Meu pai falava, vai lavar a louça, eu falava, ele fala isso só porque eu não gosto. Porque tirar o resto da comida, pegar aquele arroz, feijão misturado com água assim, que me dava um nojo. Aí eu aprendi na Seitonê. Toda comida é sagrada. O que está lá é comida sagrada. Foi desperdiçada? Não era o ideal. Aí você começa a pegar e agradecer. E você começa a agradecer. Esse processo de agradecer vai te dando liberdade. Você começa a entender o propósito. Aí quando você vai lavar a louça, você sai daquele negócio. Eu estou lavando alguma coisa suja para eu estou cuidando da minha família. É completamente diferente. E isso você só tem quando você tem um crescimento bem pequenininho nos atos diários da aprendizagem. Quando a minha esposa falou assim, vamos casar e nós vamos ter filhos. Eu, perfeito. Aí ela virou para mim, você sabe que você vai trocar fralda. Aí eu, de jeito nenhum. Tá doido que eu vou trocar fralda? Não aguento não. A menina vai, na época a gente não sabia que era menina primeira, né? Falei, o menino sujou a fralda, vai ser ele sujando a fralda e eu vomitando em cima. Aí o que acontece? Quando foi chegando perto, eu fui aprendendo. Eu fui entendendo, não, gente. A vida que está se manifestando precisa de cuidado. Quem é que vai se desenvolver com essa vida? Sou eu. Aí no processo de aprendizado, quando minha filha nasceu, eu fiz questão do primeiro banho e da primeira fralda eu estar participando diretamente. Nunca tive problema de levantar de madrugada, vamos trocar a fralda? Vamos lá, não tem o menor problema. Até hoje, meu filho faz um escândalo. Ele vai no banheiro e grita, terminei! Todo o prédio sabe que ele saiu do banheiro. E normalmente quando ele grita, eu estou no meio do prato almoçando. Aí olha, se a minha esposa olha para mim, eu sorrio. É o amor.
E lá vou eu agradecendo e vou lá no banheiro lidar com a situação. Isso faz parte do aprendizado. Aí você fala, tá, isso é difícil. Qual é a recompensa? A recompensa é o crescimento. Quando eu vejo a manifestação de amor do meu filho, o meu coração enche de uma felicidade ímpar. Então eu chego em casa, meu filho vem correndo e grita, papai, você chegou. É como se tudo que eu tivesse feito ainda fosse pequeno, comparado à demonstração de amor. E ainda vem um outro passo, que vai chegar o dia que eu vou ter que abrir a mão e ele vai ter que ir embora. Eu me dediquei a vida inteira para ele ir embora. Por que eu me dediquei a vida inteira para ele ir embora? Primeiro, porque ele não é meu. Segundo, porque ele não veio para a minha felicidade. Ele veio para o meu aprendizado. Ele está me tornando um ser humano melhor. Isso é paternidade. Isso é maternidade. E isso você adquire com crescimento, gente. E é esse ponto que a gente tem que entender. Então, os pais e as mães que são controladores, eles acham que o filho é deles. O filho nunca foi seu, ele é um empréstimo. É uma vida que veio para você orientar e depois você vai ficar. E a vida vai embora. Porque ela tem a missão dela. Ela tem um trabalho dela. E você fez o seu papel. O seu papel é você sair do relacionamento melhor. E quando eu descobri isso, mudou. As minhas amizades mudaram. Aquela ideia de que eu vou ter amigo e vou ser feliz. Não. Eu vou ser feliz se eu conseguir ser um bom amigo. Muda a perspectiva. Por que muda a perspectiva? Porque as coisas passam a ter propósito. O seu trabalho é crescimento. Por que eu estou na Seichonoye? Eu não estou na Seichonoye porque a Seichonoye me promove alegria. Eu encontrei Deus, por isso eu estou na Seichonoye. Esse foi o caminho do crescimento. Eu estou na Seichonoye porque se eu sair da Seichonoye eu paro de crescer. Eu falo para minha esposa, se eu já sou chato assim, sem a Seichonoye eu sou insuportável. Então é graças a Seichonoye que eu consigo manter o equilíbrio. Então eu falo, não é a Seichonoye que precisa de mim, sou eu que preciso da Seichonoye, porque ela promove o meu crescimento. Então o meu trabalho dentro da Seichonoye ele tem propósito. Qual é o propósito? Continuar o processo de aprendizagem. E é fácil? Não. Não. Às vezes eu estou um caco de cansado, eu não quero sair de casa, mas eu não tenho escolha. Aí eu falo, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir lá, dar palestra, eu tenho que viajar, fazer a minha missão e voltar. E detalhe, não é fazer a missão de qualquer jeito. Ó, gente, hoje eu vou falar qualquer coisa aí, porque eu estou cansado. Não pode. Por quê? Se eu não promover o crescimento, eu não saio daqui melhor do que eu entrei. Quando eu fico algum tempo, por exemplo, mês de janeiro, que normalmente eu estou em viagens, eu estou em missão, e as palestras são, a gente coloca as reprises, né? Aí a minha mãe mesmo brinca comigo, ela fala, nossa filha, agora você vai descansar. Eu falei, mãe, você não tem ideia da falta que me faz. A falta que me faz. Porque já foram tantos momentos de crescimento e de superação que vir para cá se tornou parte do meu processo. Então você começa a viver o crescimento de forma natural, sem sofrimento, mesmo tendo dificuldade. Então esse ponto que a gente precisa enxergar de maneira extremamente madura. A vida hoje em dia está precisando de maturidade, as pessoas estão infantis, as relações elas chegam a ser infantis, gente. Eu que estou na linha de frente da briga da sociedade, eu pego processos que dá vontade de dar chupeta. Vocês querem chupeta? Quer segurar uma fraldinha, os bebês? Porque vocês estão muito nhenhenhenzinho, porque está muito imaturo, gente. As pessoas brigam por coisas que você fala, não é possível, gente. Não é possível, é falta de problema. É falta de ter o que fazer. Mas e o que é isso no fundo? É falta de propósito, é falta de ideia de crescimento. É falta de você compreender que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Eu brinco assim muito, a pessoa fala, mas não veio do jeito que eu quero. Bem-vindo ao planeta Terra, onde as coisas acontecem quando você menos espera. Você fala, eu fiz tudo certinho, a coisa deu certo? Não deu, porque o aprendizado é outro. O aprendizado é outro. Por isso que esse é o mundo que a gente aprende quando erra. Por isso que a falácia de que eu não quero errar é a maior bobagem que existe. Todo mundo vai errar, todo mundo vai errar. Eu chego para minha filha e falo assim, filha, chego para os dois, eu falo assim, filhos, o papai errou em tal momento. Aí eles falam assim, por que você está falando isso, papai? Aí eu, porque eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Estou em processo de aprendizagem. Eternamente. Hoje eu me sinto preparado para ser preletor. Eu estou nessa missão de preletor, já se vão
eu já estou indo para quase 30 anos de preletor. Já são 27 anos na caminhada de preletor. E hoje eu estou me sentindo preparado. Hoje eu já me sinto... Só trocar aqui o microfone. Anota 1 minuto aí, Pedrão. Passar para o Gustavo. Pronto. E a voz voltou. Então hoje eu me sinto mais preparado para ser preletor. Eu já tenho 12, eu estou completando agora 13 anos de magistratura. Hoje eu me sinto mais preparado. Hoje eu já começo lá, estou começando a levar jeito. Porque é todo momento aprendizado. Hoje, já sou pai há mais de 10 anos e eu falo, agora eu estou começando a pegar o jeito, estou começando a entender como é que funciona. Tem vezes que perde a cabeça? Tem, ué. Tem vezes que eu vou corrigir meus filhos, primeira pessoa que chama atenção sou eu. Preletor. Aí minha esposa, preletor. Aí eu falo, eita, a gente esquece. Olha que interessante, dia 17 de abril, página 117, Verdade da Vida, volume 37. O crescimento não é visível. Mesmo que você não esteja vendo agora o progresso, a vida está sempre progredindo. A cerejeira que está agora exuberante de flores esteve, na verdade, armazenando a beleza nos dias de inverno, quando parecia uma árvore seca. Gente, as estações, elas mostram uma coisa muito sábia. A força da árvore na primavera, ela está sendo construída em que momento? No inverno. Às vezes a gente está entrando em problemas, em situações, e é lá que está sendo construída a força do ser humano. O momento em que eu estava mais sendo forjado, foi o momento que eu mais apanhava e sofria na vida. Porque ali estava sendo forjado quem iria se levantar. Da mesma maneira que quando estamos malhando, o momento em que você está mais tensionado, que você está mais com peso, que você está mais sentindo a carga, é o momento que mais o seu músculo está sendo estimulado. Não é na hora que você termina o exercício que você concluiu, é na hora que você passou pelo movimento que teve que carregar tudo. Então, o trabalho ele é fundamental. Dentro da aprendizagem que vem o caminhar. Eu conto demais esse relato de quando eu vivi o processo de aprender a perdoar verdadeiramente. Para aprender a perdoar, eu vivi dentro do ódio. Por quê? Eu precisava vivenciar essa experiência para o meu espírito estar pronto para o processo do perdão. Na hora que eu consegui me desvencilhar do ódio, perdoar foi muito mais fácil. Aliás, eu perdoei, aquilo me libertou. Depois o ato de perdoar ficou muito mais fácil. Então, depois que eu vivenciei o perdão, que eu consegui libertar aquela pessoa que me fazia sofrer muito, depois todos os conflitos pelos quais eu me deparei, o processo de perdoar foi mais rápido. Precisei continuar perdoando, viu? Eu perdoei, agora eu nunca mais preciso perdoar. Errado, bem-vindo ao planeta Terra, você está numa escola, você vai continuar aprendendo. Só que os outros processos, eles foram muito mais fáceis. Muito mais fáceis, porque você vai vivenciando, você vai aprendendo, você vai se tornando mais sábio, você vai começando a se tornar mais assim, é por aqui que eu tenho que fazer, é por aqui que eu tenho que agir, é por aqui que eu tenho que fazer as coisas. A gente vai aprendendo a tomar decisões. Eu e minha esposa tomamos uma decisão recentemente, criou uma confusão, uma bagunça. Aí eu sentei com a minha esposa e falei assim, precisamos aprender o momento de tomar as decisões. Não podemos tomar as decisões nessas situações, tem que ser feito assim. Uma vez, foi muito interessante, que estava no horário, faltando pouco tempo para os meus filhos irem para a escola, quando eu abri a geladeira, não tinha arroz. Eu falei, lascou-se, meus filhos precisam comer, está na hora de ir para a escola. Eu fiquei desesperado, liguei para minha esposa, ela não atendeu. Aí eu, em ficar afoito de resolver o problema, decidi fazer o arroz, tudo errado. Não sabia usar a panela elétrica, a panela não ligava, eu não sabia que tinha que fechar a tampa para a panela ligar, nunca tinha usado, não tinha nenhum vídeo no YouTube falando isso, que é o básico do básico. Aí falou assim, você tem que botar em banho-maria. O que é o banho da Maria? Eu nunca vi a Maria tomando banho, eu não sei como é que funciona isso. E naquele desespero lá da cozinha de como é que mexe, aí decidi dourar a cebola na frigideira e joguei. Depois eu descobri como é que ligava a panela na hora que eu fui guardar, que é aí que eu vi ela ligando. Assim funciona. Resultado, depois de 1 hora, fez uma panela de arroz. Eu todo suado assim, meus meninos tudo parado olhando para mim, eu assim, tinha saído da guerra. Minha esposa entra feliz em casa, aí eu, amor, fiz o arroz. Aí ela, por que você fez o arroz? Aí eu, porque não tinha na geladeira. Ela, você olhou no freezer? Aí aquele momento deu. Não.
Aí ela, tem ali, era só descongelar. Aí eu parei, era 1 hora de sofrimento, era só tirar do freezer. Por quê? Não raciocinei. Aquilo me aprendeu. Hoje, quando eu abro a geladeira e não tem comida, o que eu faço? Vou para o freezer. Aí eu abro o freezer, porque eu descobri que existe um freezer cheio de comida, que eu não sabia. São os aprendizados da vida, gente. São as coisas que a gente vai aprendendo e que a gente vai vivenciando e aquilo vai trazendo experiência. Então, por exemplo, teve uma moça que viajou para o resort, ao inclusive, ela não sabia o que era a palavra ao inclusive. Ao inclusive é que está tudo incluído, bebida, comida. E ela foi para o quarto porque ela estava com fome e ela não sabia como pedir. E ela ficou no quarto esperando a hora do jantar. Ela falou, não, o jantar é às 7 horas, porque ela perguntou, que hora que é o jantar? 7 horas. E ela passou de 2 horas da tarde até às 7 com fome. E ela lá, a hora que deu 7 horas, ela falou, finalmente eu vou comer. E ela viveu isso 2 dias no resort, que ela ia só nos horários. Aí quando descobriu que ela podia comer tudo, ela, você está de brincadeira? Falou assim, aprendizado. Os outros dias ela compensou tudo, velho. Também comeu tudo lá, velho. Comeu até braço do garçom, levou tudo, velho. Falou, vou passar o rodo aqui, eles vão ter prejuízo em cada coisa. Então, esse processo de crescimento e de aprendizado vai desenvolvendo. A pessoa depois, quando ela viaja, ela tem experiência. A pessoa depois, quando ela vai fazer as coisas, ela tem experiência. E isso é que vai promovendo o crescimento. E é isso que traz aprendizagem. E a aprendizagem é que traz a felicidade da vida. A felicidade da vida não é você estar no bem bom. A felicidade da vida é você chegar aprendendo a algum lugar. Que aí você vai curtir. Aí que você vai curtir. Não existe coisa melhor do que você viajar em harmonia. A aprendizagem é harmonia. A viagem vem como louro de você colher o aprendizado que você teve. A cerejeira que na época da aparente estagnação pensa que se estagnou de verdade e pessimista para de crescer, acaba morrendo. O mesmo acontece com o homem. Aquele que na fase de depressão não perde a mente alegre, a força de vontade que lhe permite persistir no esforço e o entusiasmo capaz de manter essa força de vontade, acaba finalmente alcançando uma grande vitória. O segredo do êxito é o mesmo, tanto nos empreendimentos como na vida espiritual. Aquele que vacila com as ondas do mar será levado pelo vento e atirado contra o rochedo. Aquele que vacila com as ondas do mar, num português é aquele famoso ditado, camarão que dorme, a onda leva. O que acontece? As pessoas muitas vezes elas ficam, eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo o crescimento. Quantas pessoas eu já vi? Estou rezando, não estou vendo nada mudar. Calma, está no processo de aprendizagem. Está no processo de aprendizagem. Aquele que tem a paciência de esperar com alegria, ele colhe os frutos do retorno daquilo que ele investiu. E não é porque, eu investi 10, eu vou receber 10. Não é isso. É de que se você investir no crescimento, a tua vida ela tem valor. Por isso que é tão perigoso comparar. A minha vida não é igual a de ninguém. Ninguém passa pelas situações pelas quais eu passo. Então, aquilo que me realiza pode não ser aquilo que realiza você. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquilo que me faz engrandecer, me alegra. E aquilo que te engrandecer, também vai te alegrar. As minhas coisas não são compatíveis com os outros, mas o processo é porque é a razão de nós nascermos. Por que nós nascemos homens, mulheres, altos, baixos, gordos, em lugares diferentes no mundo? Porque todo mundo tem uma aprendizagem, todo mundo tem um aprendizado a vivenciar. E quando a gente vivencia isso, a gente cresce. Por isso que nós temos várias escolas na vida. A gente nasce como um bebezinho fofo, a gente cresce, chega na fase da adolescência, come demais, acaba ficando mais fofo do que antes. Aí depois a gente tem que trabalhar para lutar. A gente trabalha para ter dinheiro para comer, depois a gente gasta dinheiro para não comer. A gente fala assim, uma coisa engraçada, a gente faz de tudo para ter e depois a gente aprende a não ter. Então, a gente vai na vida trabalhando, ocupa papéis diferentes. Você vai para o emprego, você vira pai, você casa e você começa a ter todo nessa vivência o processo de aprendizagem. O ponto é, o crescimento ele precisa ser constante, o crescimento ele precisa ser contínuo e mesmo que ele não apareça, ele está acontecendo. E quando você entende o propósito, você sabe por que você repete, repete,
repete e repete. Entrei na Seitonê, você tem que repetir muito obrigado o tempo inteiro. Por quê? Repete, que um dia você vai descobrir. E aí você começa a descobrir o dia que as pessoas olham para você e falam assim, nossa, mas você é muito grato. Aí você, eu entendi como é que eu virei muito grato. Porque eu fiz o processo de repetição. Repetição. E a gente faz a meditação Shinsokan. Preletor, eu fiz a meditação Shinsokan, nada mudou. Ok? Continue. Porque você vai crescendo. Quando você menos esperar, mudou. Mudou. Fazendo oração em casa, a gente vivendo um momento assim, de muito conflito na relação familiar. Eu comecei a fazer oração de perdão para o meu pai. Comecei a fazer um trabalho de oração para meu pai, porque meu pai brigava muito com a gente. E eu comecei a fazer um processo de oração. E meu pai sempre saía do quarto e ele vinha, quem mexeu no meu computador? E eu falava, pai, não fui eu. Aí ele, então fui eu. Aí eu começava, se está me acusando, para que perguntou? E começava a briga. Era sempre assim. E eu vim num processo de crescimento e fui fazendo oração. As brigas continuaram. E eu fui fazendo oração, fui fazendo oração, fui fazendo oração. Eu preciso aprender. Aprender o quê? A manifestar ainda mais a minha força espiritual. E comecei. Continuei na oração. E as coisas foram continuando iguais. Ao ponto que foi chegando, de repente, no momento que eu comecei a vislumbrar uma mudança em mim. Eu comecei a ficar diferente, as coisas começaram a me irritar tanto. Aí eu tô lá, um dia, meu pai sai e fala assim, quem mexeu no meu computador? Aí eu internamente falei assim, ele já vai brigar mesmo? Eu respirei fundo, não perderei a calma. Aí virei suavemente e falei assim, papai, não fui eu. Aí meu pai virou e falou assim, não, João, você eu sei que não foi. E foi brigar com meus irmãos. E a pancadaria acontecendo na cozinha e eu... Mudou. As pessoas acham que vai vir um raio, todo mundo vai virar assim, eu te amo. E às vezes não é assim que acontece. O processo ele é vagaroso, a aprendizagem ela é constante, muitas vezes você acha que é invisível, mas está acontecendo, está mudando, está tendo a transformação. E quando você permitir que o inverno passe, na hora que chegar na primavera vai desabrochar o crescimento daquilo que foi feito. Então, se você está trabalhando, faça o melhor possível. Não é o que me pagam, é o melhor possível, porque quem é que vai se desenvolver? Você. A equipe que veio trabalhar comigo, chegaram pessoas extremamente assim, inexperientes. Eu perguntei, tem vontade de aprender? Tenho, então eu vou te dar a oportunidade. O vontade de aprender é que foi o diferencial para a pessoa crescer. Por quê? Se ela tem vontade de aprender, ela vai se dedicar. Está aí o ponto. Se ela tivesse falado, não quero ficar aqui na minha, não cresceria. Então, faça o melhor no seu trabalho, faça o melhor na sua vida. Você vai conversar, gente, conversa da melhor maneira. Você vai viver um momento de família, vive o melhor possível. Você vai ter um relacionamento, tenha um relacionamento mais saudável possível. O que é relacionamento saudável? Eu tenho recebido muito essa pergunta, gente. O que é relacionamento saudável? Simples, você quer identificar se o seu relacionamento é saudável ou não? Você quer saber se você está vivendo um relacionamento saudável, que não seja tóxico ou que ele não seja agressivo? É só você observar. No seu relacionamento, o outro trabalha para a sua aprendizagem e o seu crescimento ou não? Se você está num relacionamento que trabalha para você crescer, o relacionamento é bom, mesmo que tenha problemas. Agora, se o seu relacionamento não trabalha nem aprendizagem nem crescimento, aí é um relacionamento ruim. Então, relacionamentos possessivos não têm crescimento. Relacionamentos violentos não têm crescimento. Relacionamentos abusivos não têm crescimento. Só vai para o fundo do poço. É só sugando, é só podando, é só limitando, é só tirando. Agora, quando você tem um relacionamento que a pessoa fala, vou estudar, estude mesmo, porque estudar te vai fazer crescer. Esse é um relacionamento legal. Nossa, eu quero desenvolver tal talento. Vamos junto, vamos crescer. Vai, faça. Isso daí você percebe. Então você vê a diferença nisso aqui. Quando no seu relacionamento o processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem, ele é trabalhado, é um relacionamento que ele tende a construir. Pode dar errado? Pode, gente, não tem o menor problema. Como relações de amizades também podem dar errado. Como tudo na vida, é um encontro de missões. O ponto é que você vai observar se ele é bom ou não à medida que você se sente
valorizado. Valorizado não é aquela pessoa que ganha presente, não. É aquela pessoa que é incentivada a crescer. É incentivada a crescer. Isso que é valorizado. É quando a pessoa fala assim, eu quero crescer, e o outro fala, vai crescer. E aí a pessoa cresce. E ela acaba ganhando a aprendizagem, ela ganha competências, ela ganha crescimento. Ok, gente? Tranquilo? Por que a gente faz a meditação Shinsokan todos os dias? Olha que legal. Por que a gente faz a meditação Shinsokan todos os dias? Aí as pessoas falam, preletor, é chata a meditação. Pode ser chato mesmo, gente. Faz parte. Mas por que você faz meditação? Para você aprender que você tem a vida de Deus dentro de você. Isso é um crescimento. Porque a vida é uma aprendizagem. Se você não fizer, se você não descobrir, você nunca vai crescer. Aí a oração perde o sentido. Ah, a Setionê não funciona. Não é que a Setionê não funciona, é porque você parou de crescer. E quando você para de crescer, você perde o propósito, a aprendizagem para e você não sente mais o crescimento. Aí você começa a sofrer. Tira e queda. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, preletor, no início do ensinamento, tanta coisa aconteceu boa comigo, hoje não acontece mais. A Setionê parou de funcionar? Não, não é que parou de funcionar, é que você parou de crescer. Aí quando você para de crescer, as coisas param de acontecer. Por óbvio. Você começa a diminuir, você começa a se iludir, você começa a ficar preso às aparências. Aí você começa a ficar triste. E o ensinamento da Setionê não é para te deixar triste, é para te deixar feliz. E como é que te deixa feliz? Te dando oportunidade de crescimento. Vamos rezar então, gente? Vamos crescer? Então vamos lá, gente. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. E é muito legal quando a gente vai todos os dias, quando a gente vai constantemente praticando a oração, que a gente vai vendo o quanto que a gente vai desanuviando a nossa mente. Isso é o crescimento, que invisível, de forma invisível e pequena, ela vai transformando a gente, vai mudando a gente, vai fazendo com que a gente se torne cada vez melhor. Então, mãos justapostas, sentados na ponta da cadeira, respiração profunda e vagarosa. Vamos agora encher a nossa mente da luz divina. Vamos adentrar agora no mundo da imagem verdadeira, onde só existe Deus. E nós estamos nesse mundo aqui agora. Nós vamos visualizar esse mundo perfeito, onde a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia estão presentes. E nós vamos contemplar esse mundo. No momento de silêncio, em que a respiração está profunda e vagarosa, estaremos pensando constantemente nesse mundo perfeito de Deus e nós, neste mundo, vivendo as graças, contemplando essa paisagem paradisíaca e vivenciando essa experiência de que estamos aqui agora, no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Setionê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entra no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia, neste mundo maravilhoso de grande harmonia. Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui,
flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar e contemplar esse mundo maravilhoso da imagem verdadeira.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz, visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Aos que estão aqui presentes, podem ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem se sentar, por favor. O quadro é para a gente anotar o nosso dever de casa, gente. Dever de casa que são tarefas simples, mas que nos ajudam a vivenciar aquilo que nos é passado, que nos auxiliam a fazer com que as nossas experiências sejam apreendidas. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan. Fazer a meditação Shinsokan é o nosso carro-chefe. Segundo, nós podemos repetir a frase: em tudo ao meu redor aprendo alguma coisa. Isso aqui é muito legal. Em tudo ao meu redor aprendo alguma coisa. Muito obrigado. A gente pode repetir isso aqui, gente, pelo menos aí, gente, umas 150 vezes por dia. Por quê? Porque as coisas que vão acontecendo com a gente, na hora que a gente vai repetindo isso, vai mudando. Então você está lá, você já experimentou tentar fazer alguma bebida na pia com pressa? O que vai acontecer? Derramar. Você começa a pega aí um pote, coloca, na hora que você vai passar a mão, bate, derruba. Aí, naquele momento, é normal a gente ficar bravo. Aí você está repetindo, em tudo ao meu redor, aprenda alguma coisa. Aí você vai olhar aquele momento e você fala assim, não, aqui tem alguma coisa a me ensinar. E você começa, ao invés de reclamar e só observar o que deu errado, você começa a parar para observar a aprendizagem. E é aqui que vem um grande crescimento. Ok, gente? Vamos repetindo, vamos ter uma semana, gente, com muito aprendizado, com muito crescimento, com muita coisa bacana para a gente construir e agregar ainda mais ao nosso crescimento. Não se esqueçam, vocês estão aqui para se tornarem cada vez mais a própria manifestação de Deus. Isso vem por meio do aprendizado. Abençoo muitíssimo a semana de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Um beijo no coração e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.